Posição, tenta forçar ali Paulo de Tarso, buscando a colocação. Paulo Gomes ocupa a terceira posição. Vai mantendo a primeira colocação, Carlos Alves. Se manteve em primeiro. Aí você vê Carlos Coll, líder da categoria B. Largou na nona posição. Vai mantendo o Carlão na primeira colocação. Em segundo, o Paulo Tarso. Depois aparece o Paulo Gomes. Os três primeiros colocados, mantendo as três primeiras colocações na largada nessa primeira bateria. E a Stock Car que vem a cada prova aumentando o seu número de pilotos no grid. Hoje temos aqui em Londrina 24, para São Paulo na próxima etapa serão 27. Vai mantendo a primeira posição na reta oposta o piloto Carlos Alves, o paulista Carlos Alves. Segunda posição para Paulo de Tarso. Em terceiro, Paulo Gomes. Ingo Hoffmann é o quarto. Quinta posição para o Jardim. Em sexto, Luiz Andrade Filho. Ney ocupa a sétima posição. Os 7 primeiros colocados. E o nosso convidado especial, muito especial hoje, dessa primeira bateria da Chevrolet Stock Car, é Zeca Giafone. O Zeca Giafone, olha só, primeiro toque que houve ali, Paulo Gomes e o Tarso, Paulo de Tarso. Os dois Paulos acabaram batendo exatamente na curva de segunda que dá acesso à entrada do boxe. Primeira posição, completando a primeira volta, Carlos Alves. Segundo, Ingo Hoffmann. Terceiro, o Adalberto. Quarto, o Luizo. Quinto, Ney. Sexta posição para o Fabinho. Leandro Almeida vai na sétima colocação. Aí o replay para você, o acidente que aconteceu. Veja só o toque que fizeram os carros do Paulo Gomes, o 22, no Paulo de Tarso. Aí o Paulo vai abandonando a prova, que não tem mais condições, bastante danificado o seu Opala, número 22. E abandona a prova o Paulo Gomes. E a bela recuperação também do Fábio Sotomayor no carro 12, ocupando agora a sexta posição, o Fabinho, que largou em 17º. Mas eu falava do nosso convidado especial para essa primeira bateria do Chevrolet Stock Car. É nada menos que Zeca Giafone, campeão do Stock em 87, 2 vezes vice-campeão do Chevrolet Stock Car, 5 vezes campeão da 1000 milhas de Interlagos. E a sua expectativa, Zeca, você que já foi um piloto de Stock Car, hoje acompanha os filhos na Fórmula Chevrolet. Expectativa para essa prova, com uma bela largada do Carlos Alves do Carnão. Boa tarde. Boa tarde. Não, eu acho que está sendo uma boa prova, bem disputada. Eu gostei muito da largada do Fabinho. Acho que ele fez uma largada excepcional. Ele é um excelente piloto e está numa excelente colocação. Eu acho que, pelo que eu estou pegando aqui, uma diferença do primeiro para o segundo lugar, que é do Carlão para o Ingo. O Ingo até chegou um pouco nessa volta. Então eu tenho a impressão que o Ingo deve dar um calorzinho aí no Carlão. Vamos aguardar mais um pouco. Completando a segunda volta o Carlão, a diferença é de 1 segundo 617 milésimos. Exatamente a diferença em que o Zeca Giafone se referia. Aí você vê Carlos Alves mantendo a primeira posição. Largou? Pois não. Deixa eu ver com o Paulão. Que felicidade, hein, Paulão? Largou bem na prova, conseguiu um bom tempo. O que aconteceu lá? O Paulo de Tarso não olha no espelho, pô. Tava na porta dele passando na freada, ele me entra com o carro em cima, pô. Não olha no espelho, pô. Tô olhando no espelho, pô. Reclamado bastante o Paulo Gomes, que tem que olhar no espelho. O retrovisor foi feito para olhar, segundo o Paulo Gomes. Aí na primeira posição o Carlos Alves, em segundo aparece o Ingo. E aí você vê a briga para as posições intermediárias. Aí o detalhe para você, Nelson Lacerda ocupando a última posição, largou dos boxes. Em segundo, Ingo. Terceiro, Jardim. Quarta colocação para Luiz. O Fabinho já vai para a quinta posição. Já ganha mais uma posição, Fábio Sotomayor. De sexta posição, Ney Faustini. Sétimo, Leandro. Oitavo, Roberto Amaral. Aí o detalhe para você, Fábio Sotomayor. Ganhando mais uma posição, é o quinto colocado. Fábio Sotomayor, que faz uma corrida de recuperação e muito boa, diga-se de passagem, nesse circuito, que tem poucos pontos de ultrapassagem. Ele que largou, foi desclassificado, largou numa das últimas posições, né, Marco? Exatamente, a nona posição para o Lúcio. Em décimo, Paulo de Tarso. Depois aparece o Carlos Coll na 11ª posição, primeiro da categoria B. Na segunda colocação da B, 12ª posição, o Jordão. Depois aparece em 13º o Camposana. Na 14ª colocação, o João Campos, também bela recuperação do João, largou em 24º. O Valiengo ocupa a 15ª posição, 16º o Jorge Robles e a 17ª posição para o Fausto Bessa. Os 17 primeiros colocados aqui em Londrina, nessa primeira bateria do Chevrolet Stock Car. Daí a diferença do primeiro, Carlos Alves, que está aí no seu vídeo, para o segundo, Ingo Hoffmann. Agora é 1 segundo 0,42.
Aí outra diferença que está caindo bastante também é do Jardim pro Fabinho. O Fabinho está chegando bem no Peru também. Perdão, no Jardim. Uma das equipes que mais trabalharam durante a noite aqui, Lago, foi a equipe do gaúcho João Campos, que destruiu seu carro no primeiro treino livre de sábado pela manhã, destruiu a frente do seu estoque número 8, e a equipe trabalhou bonitinho a noite toda, dando condições para o piloto largar. Com a diferença de 1 segundo, vai mantendo a primeira posição Carlos Alves. Saiu o Carlão. Segunda colocação para o Ingo. Terceiro, Adalberto Jardim. Quarta posição para o Fábio Sotomayor. Depois aparece o Aloysio em quinto. Sexta posição para o Leandro de Almeida. Os 6 primeiros colocados. O Ney vem na 7ª colocação. Aí você vê como começa a aproximar ali o Ingo do segundo colocado, Carlos Alves. O Ayrton Novelli, do estoque número 30, ficou uma volta parado na mureta de frente dos boxes, fez a volta com seu carro e voltou para a corrida. E a diferença agora é de 512 milésimos do primeiro colocado, o Carlos Alves, do Ingo Hoffmann, que vem em segundo. E a diferença também vem caindo realmente marcante do Jardim para o Fabinho. Eu acredito que mais umas 2, 3 voltas o Fabinho vai estar perto do Jardim. E aí você confere a melhor volta. Terceira volta para o Ingo Hoffmann, com tempo de 1:27.426, voando baixo aqui em Londrina o Ingo. Uma média de 129,504 km por hora. Vai no detalhe para você inteirinho no seu vídeo, Ingo Hoffmann. Vai ocupando a segunda posição, vai apertando ali o Carlos Alves. O Ingo Hoffmann, que venceu as 2 baterias realizadas dessa temporada, tanto em Goiânia como em Guaporé. Olha o sufoco, começa a passar já ali o Carlos Alves do Carlão. 5 décimos de segunda diferença. A diferença do Carlão para o terceiro colocado, Jardim, é de 3 segundos 596. A diferença dele, Carlão, para o Fabinho, que é o quarto colocado, chega a 5,729. É notório que você repara que o carro do Ingo se comporta muito melhor nesse trecho de baixa, onde ele está fazendo agora. E eu acho que onde ele tem um pouco de dificuldade é no S da entrada da reta. Eu acho que ele perde um pouquinho no meio daquele S. Tenho a impressão que o carro do Carlão lá se comporta um pouco melhor. Mas eu não tenho dúvida que o Ingo vai tentar pelo menos passar. Você está acompanhando a terceira etapa do Chevrolet Stock Car, direto de Londrina. Vai mantendo a primeira posição, Carlos Alves. Pertinho dele, colado ali, Ingo Hoffmann. 582 milésimos de diferença. Veja só como encosta ali o Ingo no Carlão. Na parte baixa do circuito, na curva de segunda. Praticamente vai no vácuo ali, o Ingo, do Carlos Alves do Carlão. Pressão total. Tenta manter a primeira posição, Carlos Alves. Vai levando, foi muito bem. Treinou na semana passada aqui em Londrina. Teve um bom acerto no seu carro e está aí, liderando essa primeira bateria. Primeira posição continua o Carlão, segundo Ingo, terceira posição para o Jardim, quarto ao Fabinho, quinto ao Aloysio, sexta posição, Paulo de Tarso. Veja só onde já está o Paulo de Tarso, ocupando a sexta colocação. Sétimo, Leandro, oitavo, Ney, nono, Lúcio, décimo, Amaral, 11º, o Carlos Coll, 12ª posição para o João Campos, a 13ª posição do Carlos Elk, 14º, o Valengo, 15ª posição para o Camposana, em 16º, o Robles Jorge e o Fausto Bessa. Aí o Fausto Bessa, o estreante Fausto Bessa, da equipe TNG, com problemas. Tudo isso, logicamente, devido à sua falta de experiência no automobilismo. O Fausto, que vem com passagens pelo motociclismo, 7 anos, na categoria dos campeonatos brasileiros e paulista, e também no jet ski 2 anos. Foi o quarto colocado no brasileiro. Aí a diferença para você, 323 milésimos do primeiro colocado. Carlos Alves para o segundo, Ingo Hoffmann. Começa a cair a diferença, baixando a cada volta o Ingo. E nessa volta também o Paulo de Tarso tirou 1 segundo e 2 décimos do Aloysio de Andrade. Então eu tenho a impressão que mais umas 2 voltas o Paulo de Tarso vai estar encostado no Aloysio, disputando a 5ª posição. Aí você vê Adalberto Jardim ocupando a 3ª posição e o Fábio Sotomayor ocupando a 4ª colocação. E aí o detalhe para você do Fausto Bessa, piloto de São Paulo. Teve problemas com seu carro, tanto no treino de ontem como hoje pela manhã. O paulista Fausto Bessa. Aí você vê o pega na primeira posição entre o Carlos Alves e o Ingo. E aí pela 3ª posição, o Adalberto Jardim com o Fábio Sotomayor. 323 milésimos, a diferença do primeiro para o segundo. Aí o detalhe para você, essa briga pela 3ª posição.
Olha o Ingo, vai tentar a ultrapassagem, fechou a porta o Carlão. Aí na curva foi na zebra o Ingo, se mantém na segunda posição, tentou agora por dentro, vai ultrapassar, vai buscar a primeira posição. Ingo Hoffmann assumindo a primeira posição aqui em Londrina. Belíssima ultrapassagem, mostrando toda a sua habilidade o piloto Ingo Hoffmann. Primeira posição para Ingo. Na segunda colocação, Carlos Alves. Lá em terceiro aparece Adalberto Jardim, mais uma volta completada. Na quarta colocação, Fábio Sotomayor, mas que belíssima ultrapassagem essa do Ingo Hoffmann em cima do Carlos Alves, hein, Zé? Realmente foi uma passagem a lá Ingo, né? O Ingo não pode facilitar com ele um segundo. Se você deixar um palmo aberto, você vê que foi realmente um palmo que o Carlão se descuidou, o Ingo veio por dentro. Eu acho que ele foi limpa uma passagem, forçada, mas limpa, não teve nada demais. Não? Eu acho que é bem característica do Ingo. Mas eu acho que o Carlão não está com carro para acompanhar o Ingo, não. Eu tenho a impressão que o Ingo vai embora. E assim como acho também que o Jardim não vai conseguir segurar muito o Peru, o Fabinho. Aí o detalhe para você, Ingo Hoffmann mantendo a primeira posição. Veja só como está ali o paralama do carro do Carlos Alves. Problemas do Carlão. Está soltando ali exatamente a proteção da roda traseira esquerda. E o Fábio Sotomayor vai com tudo para cima do Adalberto Jardim. Vai tentar a terceira posição. Fábio Sotomayor. E aí o detalhe, vai ultrapassando já o Fábio Sotomayor e vai ocupando a terceira colocação. Adalberto Jardim vai para a quarta posição. Aí você vê Fabinho em terceiro, quarta colocação para Adalberto Jardim. Primeira posição para Ingo Hoffmann. Em segundo o Carlão. Aí a briga por essa terceira posição, assumida pelo Fábio Sotomayor. Mas que prova está fazendo o Fabinho. Um verdadeiro espetáculo na pista. Largou na 17ª posição e é o terceiro. Ele realmente tem uma característica bastante agressiva e quem larga lá atrás precisa ser agressivo, senão não consegue chegar onde ele está. Outro também que já ganhou uma posição foi o Paulo de Tarso. Ele já está na quinta posição. E eu acho que ainda o Fabinho vai chegar perto do Carlão, porque o Carlão está com problema no carro. Aí você vê a briga continua pela terceira posição. Adalberto Jardim. E por falar em Adalberto Jardim, o primeiro vencedor em provas oficiais aqui em Londrina, autódromo inaugurado no ano passado, foi exatamente o Adalberto Jardim com a Stock Car. Ele venceu a primeira e a segunda bateria. O Paulo Gomes conseguiu tirar seu estoque aqui da saída do box, deu uma volta lenta na pista, está indo para o box da sua equipe, certamente tentando a recuperação do carro para a largada na segunda bateria, né? O Paulo Gomes que tem como companheiro o Camilo Cristófaro. É uma pena ver o Paulão fora, porque ele estava com o carro acertado e foi uma pena. Eu gostaria muito dele ainda disputando com o Ingo esse primeiro lugar, que eu tenho certeza que ele faria isso. Foram mais um dos que estariam brigando nesse primeiro pelotão, com certeza, né, Jafone? Sem sombra de dúvida. 3 décimos de segundo, 390 milésimos a diferença do primeiro colocado. Aí você vê a rodada, a escapada que deu, Fausto Bessa. Vai mantendo a primeira posição o Ingo. Na segunda posição o Carlão e o Fabinho já começam a encostar ali no Carlão. Veja só como está o carro do Carlos Alves aí. Fabinho começa a encostar, logicamente vai brigar aí pela segunda posição. Veja só, já pintou ali o carro 12 do Fabinho na cola do Carlos Alves. Depois, Adalberto Jardim. E aí o Paulão parado no box, problemas no carro 22. Paulão que vinha na terceira posição, antes de completar a primeira volta teve problemas num toque ali com o Paulo de Tarso. E aí você vê Carlos Alves vai ocupando a segunda posição. Em primeiro Ingo, terceira posição para o Fabinho. Em quarta, Adalberto Jardim. Quinta colocação para o Paulo de Tarso. A sexta posição para Luiz Andrade Filho. Sétima posição, Leandro de Almeida. Dos pilotos que estão na pista agora, poucos têm a mão ainda da pista, né? Para os que correram o ano passado, o Paulo de Tarso andou treinando aqui durante a semana passada, o mesmo acontecendo também com o piloto Carlos Alves. Quer dizer, já tem mais ou menos um acerto do carro, porque ano passado a corrida aqui foi com chuva. E no tempo seco o acerto é outro. E quem vem fazendo uma boa corrida também na classe B é o Paulo Valengo, que saiu bem lá atrás e estou vendo que ele já está, inclusive, na 14ª posição da geral. Acho que ele está muito bem. Belíssima prova mesmo do Valengo. Na primeira posição da categoria B, Carlos Coll. Vai mantendo a primeira posição. Em segundo, Valengo. Terceiro, Camposano. Ao quarto, Jorge Robles. Em quinto, Rafael Delpino.
Aí você vê a briga pela segunda posição, Carlos Alves no carro 2, Fábio Sotomayor ocupando a terceira posição. E abre uma boa vantagem agora o Ingo sobre o segundo colocado, o Carnão. 2 segundos 797. Ganha com isso o Ingo Hoffmann, essa briga aí pela segunda posição exatamente do Carnão, que tem que se cuidar o Fabinho. Com isso, o Ingo se manda. Eu acho que o Carlão não vai aguentar muito tempo o Fabinho atrás dele não, porque o Fabinho está com o carro melhor do que o Carlão no momento. E a primeira bateria do Chevrolet Stock Car, o Chevrolet Challenge, que você acompanha direto de Londrina. Veja só o Paulo de Tarso já aparecendo também nesse pelotão. Ocupando a quinta posição, Paulo de Tarso. Aí você vê o Carlão, a pressão do Fabinho. Agora tem à frente ali uma curva de segunda. Vai levando no braço o Carlos Alves. Mas o Fabinho vai tentar por dentro. Fechou a porta o Carlão. Adalberto Jardim também entra nessa briga, se distancia um pouco o Paulo de Tarso. Olha Adalberto Jardim, tentando a ultrapassagem em cima do Fabinho. Fecha bem a porta, se mantém na posição, Fábio. Vai Carlos Alves, sendo pressionado pelo Fábio Sotomayor. Aí para você os primeiros colocados após 7 voltas. Ingo, depois o Carlão, Fabinho, Jardim, de Tarso, Aloysio, Leandro. Fabinho vai perder a posição. Olha o Fabinho, pressionado pelo Adalberto Jardim. Tenta a ultrapassagem, Jardim. Curva para a esquerda. Fecha a porta o Fabinho. Tentou ainda o Jardim. Colocou o carro, se mantém na posição Fábio Sotomayor. Mas a pressão tremenda, danada do Adalberto Jardim. Passou Carlão, passou Fabinho, que é o terceiro. O Adalberto Jardim vem na quarta posição. Paulo de Tarso é o quinto. O melhor é o quarto colocado. O Jardim, o quinto dá certo. Paulo de Tarso. Enquanto isso, o Ingo Hoffmann já abre uma diferença de 3 segundos 627 milésimos de diferença para o segundo colocado, Carlos Alves, que já passou um retardatário. O Ingo nesse momento está controlando a corrida. Ele já está com a corrida ganha, com essa briga no segundo lugar, ele está só guardando o carro já para o Jambelli pegar o carro em ótimas condições. E também o Paulo de Tarso, que está tirando muito do segundo, terceiro e quarto. Eu tenho a impressão que o Paulo de Tarso, não sei se vai dar tempo, mas é capaz de ele brigar ainda por essa posição. E você vê como o Carnão tem pela frente agora o Fausto Bessa. Aí problemas no carro 6 do Rafael Delpino, categoria B. E aí problemas também com o piloto Fausto Bessa. Vai abandonando ali seu carro o Fausto Bessa, da equipe TNG. Ele que faz sua estreia aqui em Londrina e fala do porquê dessa opção pela Stock Car. Nós começamos na categoria B porque o Carlinhos Couto, o Grego, optaram o primeiro ano deles na categoria. Eu vim assistir a primeira corrida que foi em Goiânia, gostei e agora estou entrando no automobilismo também. Aí você vê o Fausto Bessa na sua primeira participação em Londrina, logicamente tem que pegar todos os macetes do carro, da pista. Nesse exato momento, faltando 2 voltas para o final. Vai administrando a vantagem de 3 segundos, 894 milésimos. O Ingo Hoffmann sobre o segundo colocado, Carlos Alves. Eu ainda acho que o Fabinho vai tentar passar o Carlão, tenho impressão, porque ele está com o carro melhor. A única coisa que está atrapalhando um pouco ele é que na hora que ele tenta passar o Carlão, o Jardim também tenta passar. Então isso daí está prejudicando um pouco o Fabinho, mas eu ainda acho que ele vai tentar. Veja a pressão aí do Fabinho. Atentos para esse detalhe do Zeca Giafone. Campeão brasileiro de Stock Car em 87. Olha o Fabinho. Vai tentar a ultrapassagem também o Jardim. Abriu muito ali na curva o Jardim. Vai se mantendo o Carlos Alves. Momentos finais dessa primeira bateria aqui em Londrina. Vai o Jardim, ocupando a quarta posição. Ingo é o primeiro. A quinta colocação para o Paulo de Tarso. Faltando 2 voltas para o final. A sexta posição é ocupada pelo Aloysio Andrade Filho. Leandro de Almeida é o 7º. O Ingo Hoffmann já tem um retardatário pela frente, que é o piloto do carro 46, o Celso Jordão, que já recebeu bandeira azul. Aí o detalhe para você. A última volta dessa primeira bateria. Momentos finais da prova em Londrina. Primeira bateria, Ingo Hoffmann vai liderando. Vai tranquilo. Ingo Hoffmann. Com uma diferença de mais de 3 segundos para o segundo colocado, Carlos Alves. Momentos finais. A pressão é toda agora, logicamente, do Fabinho em cima do Carlão. Nessa briga pela segunda posição.
Última volta, momentos finais de Londrina. E parece que para a segunda bateria nós vamos ter uma briga entre o Ingo, o carro do Ingo, o Jambelli guiando, com o Paulo de Tarso, porque eu acho que o carro do Paulo de Tarso está muito bom. Você vê que ele chegou nesse grupinho de 3 e ele tem carro para disputar com o Ingo. Por isso acho que vamos ter um bom pega na segunda prova. Se você conferiu há pouco a diferença do primeiro colocado para o segundo. Aí você vê o pega espetacular ali pela segunda posição. Você vê o Fabinho tentando ultrapassagem em cima do Carlão. No meio, Carlão. Lado esquerdo, Adalberto. Vai dar o Fabinho. Na entrada da reta. Vai a chegada. Vai vencer Ingo Hoffmann. Recebe a bandeirada. Ingo Hoffmann vence a primeira bateria. Segunda posição para Fábio. Aí você vê na pole position, nessa segunda bateria, Ângelo Jambelli. Na segunda posição vai largar Fábio Sotomayor, o Fabinho. Na terceira posição, o Carlos Alves. Em quarta, Adalberto Jardim. Quinto, Paulo de Tarso. Em sexto, Luiz Andrade Filho. Sétima posição para o Leandro de Almeida. Na oitava posição, Batistinha. Nona colocação para Roberto Amaral. Na 10ª posição, o Lúcio. 11º, Jorge Lemônias, na categoria B. 12ª posição, João Campos. 13º, Carlos Elk. 14ª posição para César Matias. Valengo, da categoria B, larga na 15ª. 16º, Camposano, na categoria B. 17ª posição para o Robles Jorge, categoria B. 19º, Fausto Rezende. 20º, Alberto Aires, da categoria B, estreante. 21ª posição, Beto Napolitano, categoria B. 22ª colocação, Rafael Delfino, categoria B. E vão largar nos boxes o Eduardo Melo, categoria B, e o Camilo Cristófaro. Tá aí para você a volta e apresentação aqui no nosso cabine, Ingo Hoffmann. E o Ingo pode falar um pouco como foi essa primeira bateria, que tem vantagem de mais de 4 segundos sobre o Fabinho, Ingo. Na primeira bateria eu larguei na 4ª posição e larguei bem, não consegui ganhar a posição, mas no final da prova o Paulo Gomes e o Paulo de Tarso bateram, isso fez com que eu herdasse a segunda posição. Eu não tinha carro para no início brigar pela vitória, mas tentei acompanhar o Carlão no vácuo, nas vésperas de curva, meu carro era mais rápido. Depois de algumas voltas eu consegui passar pelo Carlão, inclusive uma passagem que criou alguma polêmica. E aí eu comecei a abrir bastante e consegui chegar 4 segundos de chance na frente. E eu acho que agora, se o Ângelo conseguir manter isso, vai estar ótimo. Ingo Hoffmann, vencedor da primeira bateria. O nosso convidado especial nessa segunda bateria é Paulo Gomes, do Paulão. Alguma informação, Galo? A primeira bateria, Lago, teve 14 voltas e foi cumprida em 44 minutos e 30 segundos. A melhor volta da primeira bateria foi do carro 17, do Ingo Hoffmann, que está ao teu lado aí. Na terceira volta, ele fez o tempo de 1 minuto, 27 segundos, 426 centésimos, com uma média horária de 129,501 quilômetros horários. Muito bem, Paulo Gomes, tricampeão de Chevrolet Stock Car, ao nosso lado, convidado especial. E a expectativa sua, o que pode acontecer na segunda bateria, Paulão? Boa tarde. Boa tarde, amigos da TV Manchete. Eu acho que a segunda bateria vai ser muito disputada. O Ângelo Jambelli, o Fábio Sotomayor, o Carlos Alves, o Adalberto Jardim, o Paulo de Tarso. Tenho a impressão que vão nos brindar com um espetáculo de altos níveis. Aí para você a volta e a apresentação, terceira etapa do Chevrolet Stock Car. Você acompanha direto de Londrina. São 44 quilômetros. Esses 20 minutos de prova da Stock Car totalizam 44 quilômetros aqui no circuito de Londrina. Toda a expectativa para a largada na segunda bateria. Na primeira vitória foi do Ingo, com uma diferença de 4 segundos, 457 milésimos sobre o segundo colocado, Fábio Sotomayor, que fez uma belíssima prova. Largou na 17ª posição e chegou na segunda colocação. Toda a expectativa para essa segunda bateria. Vai começar aqui em Londrina. Lado direito do seu vídeo, Ângelo Jambelli. Lado esquerdo, Fábio Sotomayor. Tá aí o Fabinho, que costuma largar muito bem o Fabinho. A expectativa toda para a segunda bateria. Vai pintar o sinal vermelho, passou a bandeira verde. Vai começar a segunda bateria em Londrina. Aí o sinal vermelho, verde. Tá aí a largada. Ângelo Jambelli, que mantém Carlos Alves, vai para a segunda posição, ficou Fabinho. Problemas com Fábio Sotomayor. Aí os carros atravessam e Ângelo Jambelli vai mantendo a primeira posição. Mantendo a primeira posição o Ângelo, segunda posição para o Carlão. Problemas com Fábio Sotomayor na largada. Com o Coruja também, com o carro número 44 do Coruja e a recuperação do carro número 6 do Luiz Delfino.
E problema também com o Lúcio, o Luiz Osório. 3 carros nessa largada. Vai mantendo a primeira posição Ângelo Zambelli. E o Camilo Cristófaro, companheiro do Paulo Gomes, a equipe Varga, Freios Varga, largou do box, assim como o Eduardo Melo, da equipe TNG. Vai a primeira volta em Londrina, a segunda bateria, primeira posição para Ângelo Zambelli. O Carlão vai mantendo a segunda posição. Terceira colocação, a briga entre Paulo de Tarso e Adalberto Jardim. Vai por dentro Paulo de Tarso tentando a terceira posição. Uma bela briga por esta posição. Aí o detalhe para você. O gaúcho João Campos ultrapassando ali Jorge Lemonias. João Campos também foi muito bem na primeira bateria. Largou na última posição, não participou de nenhum treino aqui em Londrina e acabou chegando na 12ª colocação. Largou, vamos ver com o Fabinho, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu na largada aí, Fabinho? Infelizmente quebrou o cardan do carro, então ficou sem tração. Você jogou com o Amaral e com o Lúcio? Vamos? Aí o detalhe para você, Fábio Sotomayor, do quadrinho em cima. Que era o segundo colocado no grid da segunda bateria. Aí você vê Carlos Alves e Ângelo Zambelli. Briga pela primeira posição. Terceira colocação para o Paulo de Tarso, quarta do Alberto Jardim. Na quinta posição, Leandro Almeida. E aí problemas com Batistinha no carro 11. Olha só como fica o carro do Batistinha. Acabou saindo da curva de segunda. Ficou ganhando ali, hein, Lago? Tem condições de voltar o Batistinha. Aí Ângelo Zambelli vai mantendo a primeira posição. O Carlão aperta, tenta roubar essa posição. O Carlão que fez a pole position nos treinos de classificação, largou na primeira posição na primeira bateria. Mas o Ingo Hoffmann foi o vencedor. E o Paulo de Tarso vem ali, hein, Lago? Vem bem acostando o Ângelo e o Carlão, hein? Tá com o carro muito bem acertado também, o Paulo de Tarso. Olha o Carlos Alves forçando em cima do Ângelo. Vai por dentro o Carlão. Saiu da pista ali o Ângelo e acabou perdendo a posição. Vai cair para a terceira colocação Ângelo Zambelli. Carlos Alves é o primeiro, Paulo de Tarso é o segundo, Ângelo Zambelli é o terceiro. Realmente o Ângelo teve algum problema e está entrando no box, hein, gente? Você observou, saiu da pista ali na curva o Ângelo Zambelli aí, com destino agora aos boxes, piloto Ângelo Zambelli. Primeira posição para Carlos Alves do Carlão. Vai completar a segunda volta. Segunda posição para Paulo de Tarso. Os dois primeiros colocados nessa segunda bateria em Londrina. E aí você observa Ângelo Zambelli se dirigindo aos boxes. Aí a diferença do Carlão para o Paulo de Tarso. 383 milésimos de diferença. Terceira posição do Alberto Jardim. Problemas no carro do Zambelli. Os mecânicos trabalham, a equipe Castrol. Zambelli fazendo todo o trabalho no carro 17. Deve ter tido algum problema de suspensão, Lago. O carro está bem inclinado para o lado direito. Aí é pro lado que o Ângelo aponta com o dedo. Vai liderando aqui em Londrina a segunda bateria, Carlos Alves. A pressão do Paulo de Tarso. Uma briga aí pela primeira posição. Adalberto Jardim ocupando a terceira colocação. A quarta posição do Leandro Almeida. Depois aparece o Aloysio em quinto. Sexta posição para João Campos. Que bela prova do João Campos. Em sétimo aparece Jorge Lemonias, da categoria B, o primeiro colocado. Também fazendo uma bela segunda bateria. Aí você vê a briga pela primeira posição, Paulo de Tarso. Carlos Alves vai se mantendo na primeira posição. A diferença de 465 milésimos. A melhor volta do Paulo de Tarso, 1:27.019. Vai ser muito difícil o Carlos aguentar a pressão do Paulo de Tarso. Olha o Paulão. Tentou ultrapassagem e vai para a primeira posição. Paulo de Tarso assumindo a primeira colocação. Na ultrapassagem, ele fez por fora em cima do Carlos Alves. Realmente fez uma ultrapassagem muito boa. Ele saiu da curva da vitória mais embalado e conseguiu passar o Carlos Alves num ponto muito difícil de ultrapassagem da pista. Tá de parabéns. Vinha bem o Paulo de Tarso. A melhor volta, 1:27.019, uma média de 130 a 110 km por hora. Hoje o Zambelli teve o pneu furado, Largo. A informação do repórter João Carlos Galo. Ângelo Zambelli com problemas, pneu furado no lado direito, exatamente quando saiu no curvão. Aí Paulo de Tarso
Vai liderando e já começa a abrir uma vantagem ali, Paulão. Em cima do segundo colocado, Carlos Alves. Realmente, o carro do Carlão é rápido nas primeiras voltas e durante a corrida ele vai perdendo rendimento em termos de estabilidade. E eu gostaria também de dar os parabéns ao Paulo de Tarso pela magnífica vitória do Tarso Marques na Fórmula 3 em Interlagos. E gostaria também que o Paulo de Tarso pedisse umas opiniões para o seu filho a respeito de olhar em espelho, hein? Olha aí, hein, Paulo? Tudo isso devido ao acidente que aconteceu logo na primeira volta, na segunda volta da primeira bateria, que envolveu o Paulo Gomes, o nosso convidado especial, e o Paulo de Tarso, que lidera essa segunda bateria. Realmente foi uma pena que meu carro estava muito, muito bom, eu tinha certeza que ia disputar a ponta, mas foi um acontecimento de corrida. Corrida é assim mesmo. O Paulo de Tarso não viu que eu tinha enfiado e veio para cima. Mas isso acontece. Fazer o quê? Vai para a próxima. Aí Carlos Alves do Carlão, que vem na segunda posição, terceira da Alberto Jardim, quarta colocação para Leandro de Almeida, a Luísio Andrade Filho é o quinto, a sexta posição para João Campos, e o Lemonias, categoria B, vai ocupando a sétima posição. Depois aparece o César Matias em oitavo, Carlos Elk nono, décima posição para o Valiengo, também na categoria B. Os 10 primeiros colocados na segunda bateria, estamos agora com 3 voltas no Autódromo Internacional de Londrina. O Adalberto Jardim também está vindo muito bem, ele está com um carro não muito bom para essa prova, teve problema de falhação e tudo, está fazendo o possível e impossível para andar ali em terceiro. Está indo muito, muito bem o Adalberto Jardim, que é da equipe Vargas também. Olha só, o Carlos Alves e o Paulo de Tarso foi para os boxes. Problemas com o carro do líder, Paulo de Tarso. Com isso, Carlos Alves assume a primeira posição em Londrina. Primeira posição para Carlos Alves, na segunda colocação Adalberto Jardim. Está aí Paulo de Tarso, que era o primeiro colocado. Vai liderando com 4 voltas. Carlos Alves na primeira posição. E aí o trabalho da equipe Action Power no carro de Paulo de Tarso. Algum problema na traseira. Problema de pneu também, Largo. Problema de pneu também com o Paulo de Tarso. Aí o Carlos Alves. E a informação que chega aqui que vai acontecer uma penalização de 1 minuto para o carro 2 do Carlos Alves. Já vem a confirmação do João Carlos Galo. Vai na primeira posição, Carlos Alves. 1 segundo 260 milésimos da diferença do primeiro. Carlos Alves para Adalberto Jardim. Leandro de Almeida vem na terceira posição, a Luiz é o quarto. Os 4 primeiros colocados. É o pneu traseiro do lado direito. O carro do Paulo de Tarso está suspenso. O carro agora já foi trocado. Aí Adalberto Jardim, na sua frente ali. Primeiro colocado, Carlos Alves. 1 segundo 349. O Ângelo Jambelli voltou à pista. Deixa eu falar com o Afonso Rangel. O que foi, Afonso? Furou um pneu traseiro do Paulo quando estava ganhando, ia ganhar a corrida com tranquilidade. Hoje, como um dia feliz, ganhamos na Chevrolet, o Tarso ganhou lá em São Paulo, ia ser, coisa do automobilismo. E o Galo daqui a pouquinho confirma, Galo, se houve mesmo essa punição para o carro 2 do Carlos Alves em 1 minuto. Vai o Carlão na frente. Aí você vê Ângelo Jambelli, que voltou à pista. Ocupando a 19ª posição. Vai tentar fazer uma prova de recuperação, Ângelo Jambelli. Tá aí para você os 6 primeiros colocados. Carlão, Jardim, o Leandro. Depois aparece o Luiz, o João Campos e o Carlos Elkin. Os 6 primeiros aqui em Londrina. Segunda bateria. O Jardim está fazendo uma corrida espetacular, está com um equipamento deficiente e tenho certeza que já ele vai atacar o Carlão. Já está quase para ultrapassar. Se isso acontecer, ele ganhará a prova, se realmente o Carlão teve algum problema de penalização na largada. No dia 6 de junho, em São Paulo, acontece a 4ª etapa do Chevrolet Challenge. Mais emoção para você. Carro número 2 e carro número 9, punidos com 1 minuto, Largo. Aí, portanto, o Carlão, punido com 1 minuto. Adalberto Jardim vai tentar a ultrapassagem. O Carlão fechou a porta, realmente é do jogo, mas a equipe do Jardim teria que avisá-lo que ele já está com a corrida praticamente definida. Ele está liderando a corrida. O carro do Adalberto Jardim está liderando a corrida porque teve a penalização do carro número 2 oficializado.
Dessa forma o Carlão cairia para a 16ª posição. É ocupado nesse momento pelo Paulo de Tarso, que retornou à pista. E o Camilinho já está na 10ª colocação, largou do box, está fazendo uma corrida espetacular de recuperação, mostrando que se não fosse o acidente a gente teria condição de vencer essa prova. Aí você vê o Adalberto Jardim, ele é o primeiro colocado. O Carlão está na frente, mas tem a punição de 1 minuto. Adalberto Jardim o primeiro, Leandro o segundo, Luiz o terceiro, o João Campos é o quarto, Carlos é o quinto, o Lemonias ocupa a 6ª posição. 7ª colocação para o Matias. Em 8º, Camilo Cristóforo. Já passamos mais 2, tá vendo? Valeu a pena consertar o carrinho e participar da segunda bateria. Aí a melhor volta, Paulo de Tarso, 1:27.019. Peça GM, para o seu Chevrolet. Vai na liderança do Alberto Jardim, que venceu a prova do ano passado, na inauguração aqui em Londrina. Venceu as 2 baterias. Pena largo. O Jardim teve problema também. Teve problema e vai abandonar a prova. Você já viu? O Jardim, infelizmente, judiação. Puxa vida. Deve ter tido problema de pneu também, hein? Tá aparecendo, hein? Pneu dianteiro direito, hein, Largo? Exatamente, Paulão. Com isso, quem assume a primeira posição é Leandro de Almeida. No carro número 7, Leandro de Almeida vai para a primeira colocação. O Aloysio vem em segundo, hein? O Aloysio vem muito bem também. Tá de parabéns o Aloysio de Andrade nessa prova. O Aloysio é o segundo, 3ª posição para o Carlos Elk. Jorge Lemonias ocupa a 4ª posição. Em quinto, César Matias, 6ª posição para o Camilo. 7º, Valengo. E o Camposana vai para a 8ª posição. Aí você vê Carlos Alves, que vai tentar logicamente tirar essa diferença de 1 minuto que tem como penalização. Realmente deve ter alguma deficiência em termos de zebra ou de alguma coisa que está furando o pneu já furou o pneu do carro do Ângelo, do Paulo de Tarso, e agora furou o pneu do carro do Jardim. Deve ter alguma lavadeira, alguma zebra soltando pedaço, alguma coisa desse tipo, Lago. E você vê como o Carlos Alves, o Carlão, já se aproxima do retardatário, exatamente do Eduardo Melo Filho, que também faz sua estreia na Stock Car. A Stock Car, que a cada prova vem reunindo um número maior de pilotos. Eu gostaria de aproveitar também, Largo, dar os parabéns à General Motors através da AFC pela excelente organização do Chevrolet Challenger, trazendo um dos maiores espetáculos que o Brasil está presenciando em termos de automobilismo. A Chevrolet Challenger, a AFC, realmente... A equipe do piloto Ângelo Giombelli se prepara para mais uma troca de pneu também. Está todo mundo preparado. E nessa briga você vê o Ângelo Giombelli na frente e o Carlos Elk atrás. O Carlos Elk, que é exatamente o 4º colocado, o 3º colocado na prova. Vem bem também o curitibano Carlos Elk. E o Ângelo Giombelli não aparece aqui na computação entre os 17 primeiros. Carlão foi para os boxes. Carlos Alves. Carlão também furou o pneu. Muitos problemas? Realmente é aquilo que eu tinha te falado, Lago. Deve ter algum problema soltando algumas pedras de zebra, algum problema desse tipo. Olha aí, Nelson Lacerda, carro número 3. Também com problemas, Nelson Lacerda saiu da pista, você viu. Primeira posição para Leandro de Almeida, carro número 7. Na segunda bateria, aqui em Londrina. Na segunda posição, Aloysio Andrade Filho. Terceira posição para Carlos Elk. Em 4º lugar, o César Matias. Na 5ª posição, o Lemonias. E na 6ª posição, o companheiro de equipe do Paulo Gomes, o Camilo Cristófaro. Está de parabéns, Largo, está fazendo uma corrida com a cabeça. Realmente está de parabéns o Camilinho nessa bateria. Você vê a ultrapassagem do Aloysio Andrade Filho, que é o segundo colocado, em cima do Eduardo Melo Filho. O Eduardo que ocupa a 17ª posição. Tá aí o líder da prova, Leandro de Almeida. Bem, Leandro. Vai levando na primeira posição, largou em 7º na segunda bateria. Aí você confere os 6 primeiros colocados nessa segunda bateria aqui em Londrina. O Leandro é um piloto muito eficiente, andava sempre no campeonato de Super Stock em São Paulo, foi campeão várias vezes, conseguiu um grande apoio da Black Decker e está mostrando aí que realmente valeu a pena a Black Decker fazer o apoio a esse piloto. Tá Roberto Jardim no box novamente, Largo. Daí a diferença do Leandro Almeida, 2 segundos, 464 milésimos para o Aloysio Andrade Filho. E no detalhe para você, Adalberto Jardim, parado nos boxes. Vai levando
Leandro de Almeida vai mantendo essa primeira posição, largou em sétimo. O paulista Leandro de Almeida. 2 segundos, 464. Paulo de Tarso mantém a melhor volta, 1:27.019. Baixando inclusive o tempo da melhor volta do Ingo Hoffmann, que foi de 1:27.426 na primeira bateria. Aí Leandro vai mantendo essa primeira posição. Aloysio Andrade Filho é o segundo, Carlos Elke é o terceiro, César Matias é o quarto, Lemonias, categoria B, o primeiro da sua categoria e o quinto na prova. Gostaria também aqui, Largo, de dar os parabéns ao pessoal de Londrina por esse excelente autódromo, a conservação desse autódromo. Isso é muito importante para o Brasil e dá uma lição para muitos estados grandes que não têm sequer um autódromo. 10 voltas completadas. Paulão, Londrina, pois não. do meu lado aqui o Jardim. O que está acontecendo lá, Jardim? Todo mundo furando o pneu? Será que há algum defeito na zebra ou pista? Não, o meu quebrou bandeja. Eu pensei que fosse o pneu, mas não era. Ele veio com o pneu ruim porque eu saí da zebra. Mas aí depois a bandeja subiu. Deve ter sido o pivô que engoliu. Pena pra você, tava indo bem na prova, né, Jardim? Pena, essa era a minha. Tá certo, é Adalberto Jardim, vencedor do ano passado, problemas na bandeja. E o Jardim tem razão, se não acontece isso, realmente ele ia ganhar essa corrida. 4 voltas para o final, tá aí o líder da prova, Leandro de Almeida. Você está acompanhando o Chevrolet Challenge. O grande desafio de 2 grandes categorias do automobilismo brasileiro. Aí o detalhe para você, Leandro de Almeida, 2 segundos, 690 milésimos sobre o segundo colocado, Aloysio Andrade Filho. Aí você vê, o Leandro passou. E aí no detalhe agora, inteirinho no seu vídeo, o Aloysio Andrade Filho. 2 segundos, 690. A diferença para o primeiro colocado. Uma boa vantagem, né, Paulo? Quase 3 segundos. Realmente, com esses problemas todos que aconteceram durante a prova, o Leandro liderando, o Aloysio em segundo, mas agora estou vendo o Camilinho ultrapassar, vai para a quinta ou quarta colocação. O Ângelo Giombelli passa com a mão para fora do carro sinalizando, não sei se para sua equipe ou para a direção de prova, vamos ver. A equipe está preparada para uma troca, com pneu, com macaco, jacaré, com chave, tudo na mão. Faltando 2 voltas, o Camilo então vai para a quinta posição. Aí a Chevrolet Stock Car atraindo vários pilotos. Eu destaco aqui o piloto Eduardo Melo Filho, o Dudu, que tem 19 anos e que participa pela primeira vez de prova de automobilismo e ocupando aí a 15ª posição. Vamos saber dele por que dessa opção para a Chevrolet Stock Car. Porque é uma categoria muito boa e aqui no Brasil está sendo bem divulgada e eu acho que vai ser bom para mim e para o Fausto começar numa categoria como essa para o nosso futuro no automobilismo. Essa GM ou peça perdão para o seu Chevrolet. Carlão abandonou a prova e Giombelli no box. Vai mantendo a primeira posição, Leandro de Almeida. Faltando 2 voltas para o final. Realmente o Ângelo não teve sorte, abandonou a prova. 2 voltas para o final, tá aí Leandro de Almeida. Estamos com 17 minutos, 50 segundos dessa segunda bateria. Aumenta a diferença. O Leandro para o segundo colocado, Aloysio Andrade Filho, 2.947. Você vai com o Carlão. O que aconteceu, Carlão? O pneu furou e eu ia voltar, mas eles falaram que teve uma penalização. Deu tudo errado, infelizmente, em consequência daquele primeiro acidente, a primeira bateria, que aquela atitude infeliz do piloto do carro número 17, aconteceu tudo isso. Mas tudo bem, tem o campeonato inteiro e tudo pode acontecer. Última volta aqui em Londrina, desta segunda bateria do Chevrolet Stock Car, com muita emoção para você. Com certeza você, amigo de todo o Brasil, vibrou e vibrou para valer e vai vibrar muito mais no dia 6 de junho, com a 4ª etapa em São Paulo. Aí Leandro de Almeida, 2 segundos 947. Milésimo tem o Roberto Amaral à sua frente. O Coruja que ocupa a 14ª posição. A diferença está aí no seu vídeo. 2.464. Realmente o Leandro está sabendo manter a diferença, está pilotando muito bem. Sem dúvida nenhuma, se vencer a prova, vai merecer. É o Ângelo bastante chateado, sentado, conversando com o preparador Giba. Certamente não quer nem falar, né? Aí você vê Leandro de Almeida. E o Camilinho está ali disputando a 4ª colocação com o Matias. E a briga tá boa. Vamos ver nessa última volta. Aí você vê Leandro de Almeida colocando uma volta em cima de Roberto Amaral. Momentos finais da segunda bateria em Londrina. Carro 7, 2 segundos 626.
Leandro de Almeida vai vencer aqui em Londrina a segunda bateria. Na primeira bateria, a vitória foi de Ingo Hoffmann. Aí na última curva do circuito, Leandro de Almeida, uma curva de baixa. Vai levando o seu carro número 7. Vai trazer a bandeira quadriculada, está pronta. Vai pintar no retão, em frente aos boxes de Leandro de Almeida. Vai vencer. Vai conseguir a vitória em Londrina, Leandro de Almeida. Primeira posição para Leandro de Almeida. Segunda colocação para Luiz de Andrade Filho. Na terceira posição, Carlos Elke. Em quarto, César Matias. Quinta posição para Camilo Cristófaro. Sexta colocação para Jorge Lemônias. Sétima posição da prova para Paulo Valengo. Os 7 primeiros colocados aqui em Londrina. Está aí o vencedor, Leandro de Almeida. Soube administrar a prova, com essa vantagem de mais de 2 segundos. Aí você vê ao seu lado no carro 77, o Aloysio Andrade Filho. Segundo colocado, belíssima vitória de Leandro de Almeida.